A paz do Senhor, meus amados. Vamos para mais uma aula aqui da nossa comunidade, né, do curso A Bíblia Sem Mistérios. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Hoje nós vamos inaugurar uma nova forma, né, de dar aula aqui no Novo Testamento, que é utilizando também a minha imagem, além dos slides que vão ficar disponíveis. Você também, em volta e meia, nós vamos inserir, né, alguns trechos onde eu falo diretamente para vocês que vocês possam ver o meu rosto, meu belo rosto, né? Então vamos lá. No Evangelho segundo Mateus, né, no capítulo 13, nesse período em que nós estamos estudando, desenvolvendo o estudo da Bíblia Sem Mistério, né? Esse capítulo 13 é um capítulo bem emblemático, um capítulo onde começa-se assim o estudo das parábolas propriamente dita. E a gente vai ver um detalhe significativo, importante, logo de cara nesse capítulo, que é como Jesus ensinava, aonde Jesus estava ensinando, certo? Então era em casa, era junto ao mar, era através de parábolas. Então esses são os três detalhes que nós vamos ver já nos três primeiros capítulos, que a gente já narra eles aqui agora. A Bíblia diz assim, ó: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, e ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Enquanto todo o povo ficou na praia, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Então isso aí é do capítulo 1 até versículo 1 até o 13. Então observe que ele estava em casa e já tinha uma multidão ao seu redor. E a Bíblia fala então que ele começou a ensinar por parábolas. Agora, o que são parábolas? Parábolas são uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de metáforas. Vamos recomeçar. É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de metáforas e comparações ou analogias. Então Jesus ele ensina valores eternos através das metáforas. Então eram pequenas histórias com personagens e elementos culturais do contexto da realidade daquele povo, né? E eram usados como alegorias para transmitir os valores do reino de Deus. Então era para isso que serviam as metáforas, né? Vamos dar continuidade então aqui ao estudo. Então a Bíblia fala que existiam cerca de 40 parábolas, né? A Bíblia fala não, você estudando a Bíblia você vai ver que existiam 40 parábolas que eram utilizadas por Jesus para ensinar os seus valores ao reino. Então vamos dar continuidade àquela que nós começamos lá, onde diz assim, né, enquanto o Senhor semeava, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz de outra parte. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O motivo que Jesus justifica para os seus discípulos é bem interessante, né? Daqui a pouco nós vamos ver a própria explicação de Jesus para essas parábolas e uma ampliada desse entendimento que a gente vai dar. Porque essa parábola ela é muito importante. Ela é uma parábola que transforma, inclusive, a nossa visão, o nosso entendimento acerca da palavra do Senhor. Então, o motivo que Jesus justifica o uso das parábolas, você vai encontrar no versículo 10 e versículo 11, que diz assim, ó: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Né? Então aqui você percebe que Jesus ele tinha um motivo específico, claro, para poder falar em parábolas, né? E tinha a ver com estar ou não
a permissão ou não dos mistérios do reino dos céus. O que é que a gente acha essa explicação? Por que Jesus fazia essa distinção? Lá em João 1,12 diz que Jesus veio para os seus. Então, até então, Jesus estava ali falando para uma multidão de gentios e de romanos, que eram gentios também de judeus, né, e de israelitas, de origem hebraica. Porém, Jesus primeiro ele tinha escolhido 12 discípulos. E são esses 12 discípulos que ele estava no processo de treinamento, né, de preparação para a grande missão que eles iriam executar. Agora, olha só, depois do versículo 12, tem uma frase que é muito poderosa. E a frase, ela pode-se dizer assim, contraditória no sentido que normalmente a gente utiliza. Então, essa frase é assim, ó: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. E de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? Analisando sobre um contexto mais normal, vamos dizer assim, até de acordo com a doutrina, o ensino de Cristo, como é que quem tem mais vai receber mais e quem tem menos, até o que tem lhe será tirado? Toda vez que alguém lê uma frase dessa sem estar dirigido, né, pela palavra, ou pelo contexto e pelo próprio Espírito Santo, né, vai conectar isso talvez com bens materiais, né? E talvez até haja pessoas que interpretem isso, certo, como sendo uma aplicação para bens materiais. Nós precisamos estar alertas que Jesus não está falando disso. Jesus está falando de caráter. Jesus está falando de coração. Jesus está falando de dedicação. Jesus está falando de devoção. Jesus está falando de relacionamento com Ele. Jesus está falando de obediência. Está falando de coisas e de valores que são do reino. Então, quem cultiva os valores do reino, quem mais tem esses valores, que são a piedade, que são o amor, que são o respeito ao próximo, que são a obediência à palavra de Deus, ou seja, quem tem humildade, a Bíblia diz que a quem tem isso será dado mais ainda, certo? Mas quem não tem, certo? Ou seja, quem não tem, até um pouquinho que tem, vai lhe ser tirado. Isso pode ser explicado lá na frente, mais adiante, né, nas parábolas que Jesus fala das minas e dos talentos. Mas isso é um assunto para outro momento, nós vamos nos fixar agora aqui nesse texto. Importante você entender esse contexto aqui que foi dado aqui agora. Né? Eu queria mostrar aqui a explicação profética do uso da parábola. Né? Então, como é que Jesus ele trouxe uma explicação da Torá escrita, né, do livro de Isaías, né? A Torá escrita não equivale somente aos 5 primeiros livros, não, né? É o chamado Tanakh. Então, vindo do Tanakh, né, de lá do Antigo Testamento, né, do livro de Isaías, aonde ele fala que o próprio Isaías já profetizava que Jesus ensinaria assim. Então, está escrito lá no texto: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Entenderam agora? Então, na verdade, é o coração, é o ouvir, é o ver, a forma como você se relaciona com a palavra, se relaciona com Deus, se relaciona com Jesus. Quanto maior, quanto melhor
quanto mais desenvolvido estiver isso dentro de você, né? Ou seja, aquilo que você está vendo do que Jesus fez, aquilo que você ouve da palavra e aquilo que seu coração estiver sensível à direção do Espírito Santo, aí sim o Senhor vai derramar mais em sua vida, né? Nesse texto, dessa porção do texto, Jesus fala agora sobre um privilégio que na época era só deles e hoje é nosso, né? Então, hoje, se antigamente era um privilégio para os discípulos estarem recebendo o ensino direto de Jesus, hoje nós temos o privilégio de, através dos discípulos de Jesus, estar recebendo, né, o ensino da palavra. Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17, diz assim, ó: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, Jesus está dizendo aí, ó, que muitos dos profetas e justos anteriores, ou seja, anteriores a ele, queriam ter esse acesso que eles estavam tendo. O contato direto com o Mashiach, com o Messias, com o próprio Yehoshua, Jesus, né? Então é fundamental a gente entender, né, esse privilégio e valorizar isso. E aí Jesus agora vai sentar e explicar a parábola aos discípulos, né? Então Jesus ele vai trazer agora o entendimento da palavra. Ele diz assim, ó: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Lembra-se da primeira passagem que Jesus diz o que tem, ou aquela última passagem, aqueles que têm será lhes dado mais ainda, e aqueles que não têm, até o que têm lhes será tirado. Então está aí um novo exemplo, né? Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e de 30 por 1. Né? Então aqui Jesus ele fala de 4 condições do coração, do estado do coração, onde a pessoa ouve a palavra. Né? Então um coração duro, que não traz entendimento, o maligno leva aquilo que foi dado. Né? Um coração que ainda está preocupado com tribulação, com perseguição, que ainda não... São aquelas pessoas que conhecem Jesus, recebem a Jesus, são aquelas pessoas que até dizem que amam a Jesus, mas de repente quando fala, você é crente, ou mora em países onde há perseguição, ou surge um problema. Eu já ouvi até crentes dizerem que depois que se converteu a vida ficou pior. Então esses aí abandonam a palavra porque vêm as tribulações e os problemas. O terceiro é o que foi semeado entre os espinhos, aquele que ouve a palavra, tem profundidade, só que a preocupação com as coisas desse mundo, ama demais as coisas desse mundo, ama demais as riquezas, acaba fazendo com que a palavra fique infrutífera. Se preocupa tanto com as coisas desse mundo que a palavra fica infrutífera. E finalmente, aquele que foi semeado em boa terra, ou seja, aquele que tem um coração bom, aquele que tem um coração que ouve a palavra, aquele que tem um coração que é obediente, aquele que tem um coração que respeita os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Maravilha, né? Então, é por isso que a Bíblia diz que aquele que tem será lhe dado mais ainda. E eu aqui queria falar sobre
a condição do coração do homem, ainda baseado naquela palavra, né? Então, vamos lá. A primeira condição, são duas interpretações que é importante a gente fazer, né? Porque a Bíblia ela se interpreta por meio do Espírito Santo, né? E você tem a interpretação literal, você tem a interpretação pela dica, você tem a interpretação também de uma forma espiritual. Então, vamos lá. E pela forma racional. Nós vamos falar aqui agora, a interpretação literal foi aquela que a gente leu. A interpretação é de uma forma mais espiritual, de mais profunda. A gente pode ver aqui que aquela palavra fala de 4 estados do coração do homem. É o primeiro estado, o coração duro. O segundo estado, apegado às tribulações. O terceiro estado, apegado às riquezas. E, finalmente, o quarto estado, o coração obediente e infrutífero. Certo? Isso pode ser 4 homens diferentes, como também pode ser a interpretação dinâmica, uma mesma pessoa passando por esses 4 estágios, né, cujo estágio inicial é quando, logo que não conhece a palavra, tem o coração duro, sem profundidade, e Deus vai trabalhando esse coração, mas ele já está um pouco raso, mas ainda estão com raízes que não se firmam. O terceiro estágio do coração é o estágio que ele já é profundo, mas ainda tem muita coisa ligada às coisas desse mundo. Acho que é aquilo que Paulo chama de crente carnal, né? Homem carnal, não homem espiritual, nem homem natural. O homem natural é o primeiro, duro, sem profundidade, e finalmente o profundo e ligado a Deus, que é o coração já trabalhado. Então, esse é um aprofundamento também desse estudo importantíssimo. A segunda parábola que Jesus fala nesse capítulo, né, nesse capítulo 13, é a parábola do joio e do trigo, né? Essa palavra do joio e do trigo, ela tem uma importância grande, por quê? Porque isso vai nos ajudar a identificar, certo, ao nosso redor, não a identificar, mas a entender que ao nosso redor nós vamos ter pessoas que se parecem como cristãos, que se parecem crentes, mas que não são. Vamos ler. Diz assim: e Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio. E no meio do joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono de campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então essa palavra ela dissecando ela, né? Então o joio representa a igreja. Individualmente, o trigo são as pessoas que crescem espiritualmente e dão muito fruto, né? Então, dentro desse contexto que Jesus está explicando, é isso, as pessoas que crescem, que recebem a semente, né? São as sementes que foram ali plantadas, eles crescem e recebem muito trigo, né? E o joio não, ele é fácil de identificar. O joio também é conhecido como cisânia, e sua florescência é espiga, parece com o trigo, certo? Só que tem duas diferenças que é fácil aplicar entre o joio e o trigo. Primeiro, como planta, o trigo quando cresce se curva. Já o joio cresce até 1 metro de altura e fica todo rígido e não se curva. Então, aplicado ao reino, o reino representa as pessoas que não se curvam, o joio representa as pessoas que não se curvam em cima do reino, porém está no meio da igreja e corrompe quem está em volta, né? Então isso aqui é importante. Agora, a terceira parábola que Jesus ensina nesse texto é a parábola do grão de mostarda. Parábola do grão de mostarda. Vamos ver essa parábola do grão de mostarda, o que é que Jesus diz. Contou-lhes outra palavra: o reino dos céus é como o grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu que fazem os ninhos, de modo que as aves dos céus fazem ninhos nos seus
ramos. Então aqui a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, que embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce ela se torna maior de todas as hortaliças e se transforma numa árvore de modo que as árvores dos céus vão fazer ninhos nos seus ramos. Então, assim, as coisas do reino, elas são assim, elas começam pequenas. Lembra daquele estado dinâmico que nós falamos lá em Mateus sobre a parábola do trigo, né, da semeadura, perdão? Então é basicamente uma outra forma de se explicar aquela parábola, de uma semente que que pega um coração duro e esse coração se quebranta e essa semente vai se aprofundando e vai suportando o sol e depois vem os espinhos e aí são removidos os espinhos e finalmente ela se torna uma semente, uma árvore que dá muito fruto. Basicamente a semente do grão de mostarda é assim. Isso também se refere a você falar da palavra, pregar o evangelho, que quando você começa a falar da palavra, pregar o evangelho, você fala para uma pessoa, aquela pessoa se converte, vai mudando e vai crescendo e vai ampliando o entendimento do conhecimento da palavra. Fala também sobre conhecimento. Você hoje está aqui junto comigo, aprendendo mais sobre a Bíblia. Você começou lá atrás, no dia que você aceitou Jesus ou não aceitou, ou simplesmente quer conhecer mais. À medida que você vai se aprofundando, isso vai crescendo mais e mais ainda no seu coração. Então essa palavra do grão de mostarda, ela tem essa aplicação mais ampla, né? mais de expansão propriamente dito, porque tudo aquilo que Deus faz se expande. Vamos falar agora da parábola do fermento ou do poder da influência. Na Bíblia diz assim: e contou-lhes ainda outra palavra. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Então olha só, isso está um versículo só, que Jesus começa a falar sobre essa parábola. Ele explica isso profeticamente, né? Quer dizer assim, ó, Jesus falou todas essas parábolas, ainda não, ainda vamos voltar aqui, né, para essa explicação aqui. Então nessa parábola aqui do fermento, Jesus está falando sobre o poder da influência, né, como o reino dos céus é, como o reino de Deus é em nossas vidas e quando nós expressamos o reino, quando o nosso caráter é transformado, quando a nossa mudança acontece, aí se executa aquela última parte final da parábola do semeador, onde diz que ele deu fruto de 1 para 30, 60 e 100. Ou seja, você se multiplica, né? Cresce. É também o entendimento do que se fala em Mateus, na parábola anterior, que é a parábola do grão de mostarda, onde começa pequenininho e vai se expandindo. Então são parábolas, todas elas conectadas uma com a outra. Essas parábolas, apesar de serem quatro parábolas diferentes, mas elas são, na verdade, uma ampliação da anterior. A explicação profética agora dessas parábolas, Jesus vai dar. Diz assim, ó: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar parábolas, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta, né? Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas da criação, desde a criação do mundo. Agora ele senta e começa a explicar cada uma das parábolas. Então vamos lá, versículo 36 ao 43, ele se dedica a isso. Diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Então ele está falando de si próprio. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Então Jesus aí nessa parábola ele explica todo o plano de salvação aqui na terra, né? Então ele fala como ele sendo da boa semente, a boa semente, o Salvador, o Libertador, o Machia, o Messias, é aquele que veio
para nos salvar, ele fala que o campo é o mundo e a boa semente é a igreja, né? Os filhos do reino. Nós falamos isso há pouco tempo atrás, aqui dentro dessa aula. E o joio, quem são? São os filhos do maligno, aqueles que o maligno envia. Certo? O inimigo que semeia, quem é? É o próprio Satanás, é o diabo. Certo? E a colheita é o que? É o fim dos tempos. É quando o Senhor virá para arrebatar a igreja. Então ele vai arrebatar a igreja e vai queimar o joio, ou os filhos do diabo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. E aquele que tem ouvidos, ouça. Eita! Então Jesus ele prega isso com ousadia, sem medo, justamente para que nós entendamos, né, a importância da sua missão aqui na terra. Agora Jesus vai falar uma nova parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Né? Nessa parábola do tesouro escondido ele começa assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então aqui Jesus, ele está falando dessa parábola e ele coloca o reino dos céus como algo de muito valor, de acordo com os valores aqui desse mundo. Por quê? Porque quando a gente pensa em algo de valor, a gente não pensa em algo de valor que não pode ser tocado. Isso faz parte da natureza humana. São metáforas que Jesus traz para que a gente possa compreender e entender melhor dos valores que não podem ser explicados de forma humana. São valores muito profundos, muito altos, muito difíceis de ser absorvidos se não for utilizado uma alegoria local. Então ele utiliza como um tesouro perdido. Então tesouro, quando você pensa em tesouro, eu coloquei essa imagem aqui, né? Muito ouro, pérolas, coisas que os homens dão muito valor. Né? E ele vendeu tudo e comprou aquele campo porque tinha ali o tesouro daquele campo. Né? O reino de Deus, que é esse campo, tem um tesouro muito maior que o próprio Jesus. Né? Então aqui, ó, ele continua, parábola da pérola de grande valor. De novo ele utiliza a mesma figura de linguagem. E diz assim, ó, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Isso já fala, queridos, de uma coisa interior de cada um de nós. Né? Todo ser humano tem esse desejo intrínseco, né, profundo, de buscar a Deus, né? Está sempre em busca, e eles encontram a Deus justamente em Cristo. Cristo é a revelação do próprio Deus, Cristo se revela ao próprio Deus, e é por isso que ele fala que aquele homem deixou tudo e comprou aquela pérola de grande valor, absorveu, adquiriu para si. E essas duas parábolas anteriores são semelhantes em seu contexto, onde coloca os valores do reino como superiores a qualquer valor desse mundo. Né? Então eles largaram tudo que tinha aqui no mundo para poder absorver os valores dos reinos de Deus. Né? A parábola da rede ao mar e a comparação com a rede com o dia do juízo. Né? Mais uma parábola que Jesus conta. Diz assim, ó, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam, juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Mais uma vez é uma parábola que se assemelha muito à parábola do joio e do trigo, onde Jesus ele fala sobre essa colheita que será feita pelos anjos, onde eles encontrarão ali aqueles que estão, vamos dizer assim,
dentro, né, do que Jesus, do que Deus estabelece para viver eternamente com Ele, daqueles que não estão. A gente vai estudar ao longo da palavra, eu não quero ser taxativo aqui, nós vamos ver que a longanimidade de Deus é muito grande. Então não existe uma condenação de imediata para ninguém, existe um processo que leva uma vida inteira, que você pode a qualquer momento estar novamente enquadrado dentro desse processo. Mas é importante que se saiba que essa é uma palavra evangelística, uma parábola evangelística, onde Jesus já está falando ali sobre os processos que vão acontecer no reino de Deus. E a conclusão dessas palavras, Jesus conclui que os valores do reino consistem em valores antigos que precisam ser conservados, porém inovada, né, com a visão atualizada e não modificada. Por quê? Porque ele estava falando ali para um grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas, fariseus, eles eram pessoas que estavam querendo conservar dentro do contexto um entendimento que já havia sido superado. Culturalmente, civilizatoriamente, aquele povo já vivia um outro nível de entendimento, no qual não cabia mais a forma como era interpretada a lei. Eles usavam aquilo somente de forma cerimonial e religiosa. Então, os valores precisam ser atualizados e não modificados. Ou seja, estar dentro dessa linguagem, dessa visão atualizada, que era o que Jesus estava fazendo ali naquela hora. Então perguntou, versículo capítulo 51 a 53, diz assim, então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Você vê que ele concluiu com uma outra parábola. Ele diz, por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Observe como é importante isso, que bate, né, com o que nós falamos anteriormente. Condiz, porque a Bíblia fala aqui, todo mestre da lei eram os estudiosos daquela época. Então eram os homens que faziam o estudo da lei, decifravam a lei, eles interpretavam a lei para a população. Isso até hoje em Israel tem esses mestres da lei. Ao longo da história, muitos mestres da lei continuaram mesmo sem Israel existir. Então, os mestres Isaac, Abravanel, o Maimônides, entre muitos outros aí, e até hoje eles são celebrados pelos judeus. Só que a Bíblia diz que o reino é aquele que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, ou seja, ele sabe estar atualizado e ao mesmo tempo ele sabe valorizar os princípios antigos. Tendo terminado isso, Jesus sai dali e ele vai agora para sua terra, para sua terra, e ali acontece algo muito interessante, que apesar de sua sabedoria ser reconhecida, ele foi desonrado em sua terra. E a Bíblia diz assim, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, e todos ficaram admirados e perguntavam, de onde vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, e o nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão conosco todas as suas irmãs? De onde ele obteve todas essas coisas? E estavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então a gente observa uma coisa triste que aconteceu na terra de Jesus. Então ele estava na casa dele pregando lá na parábola dos semeadores. Então ele saiu depois da parábola dos semeadores, não, todas aquelas parábolas que nós ensinamos agora. Ele saiu e foi para casa. E aí ele começou a ensinar de novo, porque Jesus gostava de fazer isso, ensinar. Mas as pessoas estavam acostumadas a achar que somente tinha sabedoria aqueles homens que tinham uma origem familiar.
E não foi o que aconteceu. Jesus ali, ele não tinha uma origem familiar reconhecida em Israel. A origem de Jesus era humilde. E por isso eles perguntavam, como eles viram Jesus crescer ali entre eles, e não via Jesus literato, o tempo todo filho de algum conhecido famoso, algum sábio, algum sacerdote. Então eles se escandalizaram com Jesus, certo? E não acreditavam no poder que Jesus trazia através da sua vida. E por isso nos deixa uma lição importante. Não foi possível se fazer muitos milagres, porque não havia fé e não havia honra. Então essa é a passagem importante dessa parte final desse estudo, que apesar de todo esse ensino que nós temos, nós vimos que nós começamos lá com a parábola do semeador, aonde Jesus fala da importância de ter um coração, certo? Que ele fala, aqueles que têm, ser-lhes-á dado mais ainda, mas os que não têm, até o que tem lhes será tirado. Então, honra, obediência, respeito, temor, a palavra é um coração disposto a aprender, é o que Jesus, é o que Deus procura nos seus filhos, para que os grandes milagres, as grandes coisas possam acontecer e eles possam ser dados mais ainda. Amém? Então que Deus abençoe e te dê um bom estudo, uma boa reflexão. Você pode encontrar esse estudo aí em áudio, certo? Você pode encontrar também esse estudo em PDF, o slide que foi passado tudo em PDF, está aí disponível. O capítulo também está escrito aí, certo? E a gente vai acrescentando. Se você quiser fazer um comentário sobre esse estudo, faça o seu comentário, deixa aí a sua impressão, o seu entendimento, em nome de Jesus.